Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Está escrito o seguinte: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, senão, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca,
e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus amados, eu gostaria de tratar com vocês nesta noite sobre os sinais da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é a gloriosa doutrina da esperança cristã. Esta doutrina é a acrópole da fé cristã. É o ponto mais alto, culminante da nossa fé. Muitas pessoas negam que Jesus voltará. Outras pessoas beiram a loucura, marcando a data para ele voltar. Outros vivem até acreditando que ele volte, mas uma conduta, um comportamento que é incompatível com essa expectativa. A segunda vinda de Cristo é necessária para que a história tenha uma consumação. Alguns ideólogos pensam que a história está à deriva, que a história caminha sem freios, como um caminhão ladeira abaixo. Outros acham que a história é uma tragédia, sem rumo, sem esperança, como um universo fechado, sem janelas, sem qualquer perspectiva. Outros acham que a história está dando voltas. O que é, o que foi, e o que é, também é o que será. Nada vai mudar. As coisas estão rodopiando, sem rumo, sem direção. Porém, nós cremos que a história não está à deriva. Que a história é teleológica, ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. E nessa consumação, a vitória retumbante é de Cristo e da sua igreja. A história está sendo levada para esse momento apoteótico, quando o Senhor Jesus Cristo virá e colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e julgará as nações. E haverá então uma bem-aventurança eterna e haverá também uma condenação eterna. Esse texto que nós acabamos de ler é o mais amplo, mais completo sermão escatológico, profético, proferido por Jesus. E o contexto está claro nos versos 1 e 2. Se você perceber no capítulo 23, Jesus tinha acabado de proferir suas últimas palavras, trazendo uma sentença para o templo, mostrando que aquela casa ficaria deserta. E Jesus então sai do templo para nunca mais voltar nele. Jesus se retira. Está escrito no verso 1, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando os discípulos dele chegam para ele com muita admiração, empolgados com a beleza, com a grandeza, com a magnificência daquele palácio religioso, dizem para Jesus: veja, que construções! O que está acontecendo aqui? Se você perceber, os discípulos de Jesus são todos galileus, exceto Judas Iscariotes.
E eles vinham a Jerusalém periodicamente no tempo das festas. O templo de Jerusalém era o maior palácio religioso praticamente do mundo. Vocês sabem que Herodes, o Grande, que começa a ampliar e a embelezar esse templo, esse palácio de mármore branco, bordejado de ouro, era um dos edifícios mais belos do mundo. Superou, inclusive, o templo de Salomão. Demorou-se 46 anos para construí-lo. Então, aqueles homens de uma região mais rural, ao entrar em Jerusalém, olhavam para aquele templo tão belo, tão majestoso, tão rico, tão pomposo. Então eles estão exclamando, eles estão dizendo e mostrando para Jesus aquelas construções. E o texto nos informa que Jesus, no verso 2, diz: ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus então traz aqui primeiro a profecia que ocorreu, cumpriu-se no ano 70, quando Tito cerca, entrincheira, sitia a cidade de Jerusalém, porque a guerra judaica começara no ano 66, e então a cidade é arrasada, e então a cidade é pisoteada, e então esse templo magnífico, majestoso, é incendiado, é destruído, é arruinado, é colocado para baixo, não ficando pedra sobre pedra. É a profecia de Jesus. Agora vejam vocês que os discípulos agora, no verso 3, diz que no Monte das Oliveiras, entenda que Monte das Oliveiras está de frente para o templo. Ele é a entrada de Jerusalém. Quando você entra em Jerusalém pelo Monte das Oliveiras, a primeira construção que você via era o templo. No Monte das Oliveiras, verso 3, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Preste bem atenção. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Portanto, eles estão falando de duas coisas. Quando eles dizem quando sucederão essas coisas, estão se referindo à destruição do templo. Que Jesus havia dito, um cara pedra sobre pedra. Quando vai acontecer isso? É a pergunta deles. Veja que a pergunta deles tem a ver com o tempo. Quando sucederão essas coisas? A segunda pergunta já não tem a ver com o templo mais. A segunda pergunta é: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Nós entendemos que a Bíblia mostra que a segunda vinda e a consumação do século dar-se-á no mesmo momento. Então, são duas perguntas: quando vai ser destruído o templo? E que sinal haverá da tua vinda? Como é que nós podemos saber? E é desta maneira, meus amados irmãos, que eu gostaria de então, olhando a resposta de Jesus, tratar com vocês hoje sobre os sinais da segunda vinda de Cristo. Então, vamos olhar esses sinais dentro de algumas categorias. Primeiro, sinais que mostram a graça. Veja comigo o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Quando Jesus ressuscitou e antes de ir assunto aos céus, ele deu aos seus discípulos a grande comissão. E na grande comissão, a igreja deve ir por todo o mundo, pregando o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. E agora o Senhor Jesus está mostrando que, antes dele voltar, este evangelho do reino deve ser pregado por todo o mundo. E está escrito, para testemunha a todas as nações, entendendo nações aqui como etnias. Meus amados, no primeiro século, a igreja avançou em poucas décadas de Jerusalém a Roma. E Paulo plantou igrejas nas mais diversas províncias do império. O mundo inteiro tomou conhecimento do evangelho. Porém, cada geração precisa ganhar a sua geração. Nós não podemos ganhar a geração que passou, essa já passou. Nós não podemos ganhar a geração que virá, essa não veio ainda. Então toda geração precisa comprometer-se em ganhar a sua geração. Porém, amados, embora nós tenhamos visto a expansão do evangelho no primeiro século, e em todos os séculos Deus tem levantado pessoas, os remanescentes, os pregadores, os missionários, nós vimos recrudescer
bem no começo, no final do século XVII, começo do século XVIII, as missões modernas. O mundo sendo evangelizado. Mas hoje, nós entendemos que Deus nos deu a mais ampla, a mais eloquente estratégia para alcançarmos o mundo, que são as mídias sociais. Você nota que você tem o livro, ele é limitado a uma geografia. O rádio é limitado a uma região. A televisão ela é limitada a um país. Mas as redes sociais alcançam o mundo inteiro. Nós estamos reunidos aqui nesse templo. Tem mais pessoas conectadas conosco na internet do que gente aqui dentro. Nós não sabemos quantas pessoas são, de onde essas pessoas são, mas elas podem estar no mundo inteiro. Nós temos janelas para o mundo. E eu não tenho dúvidas, meus irmãos, de que nós estamos hoje diante do cumprimento dessa profecia. Porque as mídias sociais estão alcançando as nações. Fizemos um levantamento recentemente lá na igreja de Pinheiros. Constatamos que as mensagens estão chegando a 100 nações diferentes. Era inimaginável isso há algum tempo. Você pensava em pregar para a sua igreja, para a sua congregação. Hoje você prega para o mundo. Hoje você prega para as nações. Hoje você tem janelas abertas para o mundo e este evangelho do reino está sendo pregado, acelerando o processo, apressando o dia da volta do Senhor Jesus. Mas em segundo lugar, vejamos sinais que indicam oposição a Deus. Olha comigo aí o versículo 9, por favor, 9 e 10. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Agora olha os versos 21 e 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então aqui é a grande tribulação, é a perseguição religiosa. A igreja é perseguida não porque pratica crimes, ela é perseguida por causa do nome de Jesus. O mundo sempre odiou Jesus. O mundo nunca foi parceiro da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, o que é muito importante você entender como sinal da segunda vinda, é que na medida que os anos vão passando, você se lembra que no primeiro século, os imperadores romanos de Nero, quando o incêndio de Roma ocorreu em 17 de julho do ano 64, até chegar o período em que a paz foi estabelecida, milhões de cristãos, milhares e milhares de cristãos foram mortos. Mortos crucificados, mortos queimados, mortos jogados das arenas. Mas se você olhar agora, mais recentemente, foi no século XX que aconteceu o maior número de cristãos assassinados. Assassinados pelo nazismo, assassinados pelo fascismo, assassinados pelo comunismo, assassinados pelas religiões radicais. E hoje, mais do que nunca, o povo de Deus está sendo perseguido fisicamente, perseguido com prisões, perseguido com fuzilamentos, perseguidos ideologicamente, perseguidos em todos os setores, cumprindo a profecia do Senhor Jesus. A igreja está sendo odiada por causa do nome de Jesus. Mas em segundo lugar, outro sinal que indica oposição a Deus é a apostasia. Olha comigo os versos 4 e 5, por favor. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Se você perceber do verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E o que você tem visto no mapa religioso do mundo? Surgem 5 novas religiões por dia hoje. Você tem religiões milenares, que se afastaram da verdade. Hoje você tem, por exemplo, o islamismo, que é a maior religião numérica do mundo, ultrapassando o catolicismo romano. Você tem religiões seculares, budismo, shintoísmo, hinduísmo e tantas outras. Mas hoje você tem seitas e mais seitas que vão surgindo a cada momento, cada uma com as suas doutrinas, cada um com seus ensinamentos, fugindo completamente ou parcialmente, que
torna-se a mesma coisa, ou talvez até mais sedutor e mais perigoso, afastando as pessoas da verdade. E esse panorama do crescimento das falsas doutrinas, de falsos profetas, de falsos mestres, de falsos cristos, de falsas doutrinas, de falsas igrejas, de falsos crentes, é um sinal eloquente da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas tem mais. A depravação moral, confira comigo o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Veja você que a iniquidade, ela não só cresce, ela se multiplica. E o que é o mundo de hoje? Da ditadura do relativismo, onde não há apenas uma tolerância do erro, mas uma promoção dele, e mais uma inversão de valores. Nas palavras do profeta Isaías, chamam luz de trevas, chamam treva de luz, chamam o doce de amargo, o amargo de doce. É uma sociedade que não tolera absolutos, é uma sociedade que não aceita regras, é uma sociedade que pavimenta o caminho do homem da iniquidade. E o que é o homem da iniquidade? Na língua grega é anomos, e anomos é o homem sem lei. Ele vem nessa esteira da ditadura do relativismo, exatamente a multiplicação da iniquidade. Aquilo que era vergonhoso agora é aplaudido, aquilo que era proibido agora é aprovado e aplaudido, aquilo que era opróbrio agora é honra, aquilo que era totalmente vergonhoso agora é incentivado à luz do sol. Sinal eloquente da segunda vinda de Cristo. Mas veja comigo, versículo 15, a própria figura do anticristo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. E o abominável da desolação, aqui, meus amados irmãos, é exatamente o anticristo. E se vocês perceberem que a agenda global, a agenda mundial, não só no Brasil, não só na América Latina, não só na América do Norte, não só na Europa, não só na Ásia. O mundo inteiro tem essa agenda hoje que está muito alinhada, se você ler com muita atenção, com essa plataforma de um ditador mundial que vem não tolerando absolutos, que é o homem da iniquidade. E nós precisamos nos acautelar. E aqui o Senhor Jesus Cristo vai misturar, ajuntar na resposta dele, contemplando as duas perguntas dos discípulos, porque a pergunta dos discípulos a pergunta foi dupla. Quando sucederá essas coisas? Ou seja, quando sucederá a destruição de Jerusalém, a destruição do templo? E daí a segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, na mesma medida que Jesus introduz a figura do anticristo, que é o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, ele vai ilustrar isso com a destruição de Jerusalém. Veja aí você. Então os que estiverem versículo 16, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar da casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. O que ele está dizendo? É claro que ele está descrevendo aqui o cerco e a tomada de Jerusalém no ano 70. Por quê? Se você perceber, as pessoas que estavam dentro da cidade não podiam sair. Quem estava fora seria uma loucura, e lá dentro da cidade estava sendo tomada, a cidade era amuralhada. Então ele está dizendo que é um momento de urgência, que não dá para você ficar pensando em bens materiais, em salvar alguma coisa, algum objeto da sua vida, da sua indumentária ou dos seus adornos. Deixa lá, a cidade vai ser destruída. Por que ele diz, vocês devem orar? Ai das que estiverem grávidas, ai das que amamentarem. Orai para que não dê nem no inverno nem no sábado. Porque no inverno, Jerusalém chega abaixo de zero. E na época não tinham as botas tão preparadas para o inverno como você tem hoje. Então você não consegue caminhar rapidamente no inverno naquele período. Uma mulher grávida não consegue correr. Uma mulher que está amamentando não consegue correr. Se você percebeu, quando a Jerusalém foi tomada no ano 70, 3.000 judeus fugiram correndo e conseguiram chegar na fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto.
Então ele está tratando aqui de duas matérias. Ele está falando, ilustrando aqui com a tomada de Jerusalém, com a chegada do anticristo. Mas agora, vamos ver em terceiro lugar sinais que indicam o juízo divino. Veja você comigo os versos 6 e 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá, e até aqui. Nós estamos falando agora de guerras. O mundo sempre foi manchado de sangue pelas guerras. Desde a primeira guerra que aconteceu dentro de uma casa, dentro de uma família, quando Caim mata Abel. Arnold Toynbee disse que a história da humanidade é a história das guerras. Mas o que importa observar é o recrudescimento, é o crescimento do sinal que aponta para a segunda vinda. E aí você chega no século XX, o apogeu do humanismo, e você encontra duas sangrentas guerras mundiais. 1914, 1918, Primeira Guerra, mais de 30 milhões de pessoas trucidadas. Segunda Guerra, 1939, 1945, mais de 60 milhões de pessoas trucidadas. Aí você encontra o comunismo ateu, 1917, que matou mais de 30 milhões de pessoas. Aí você vai para a China, Mao Tse Tung, mais de 60 milhões de pessoas. E você começa a perceber que as guerras truculentas, sanguinárias, perversas, nunca cessaram. As guerras étnicas, as guerras tribais, as guerras ideológicas, as guerras religiosas. O mundo está completamente balançado pelas guerras e a terra está bêbada de sangue pelas vítimas das guerras. E o Senhor Jesus Cristo alertou-nos de que isso aconteceria, com mais volume, com mais intensidade. Mas notem vocês que haveria terremotos, versículo 7, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. É claro que os terremotos, os abalos sísmicos sempre aconteceram. Mas se você fizer um apanhado, um relatório, uma investigação dos abalos sísmicos e dos terremotos do século XX para cá, ultrapassam o dos outros séculos. A Terra está tremendo. As colunas do universo ou do nosso planeta estão abalados. Isso é uma prova, isso é um sinal eloquente de que o Senhor Jesus breve voltará. E ele trata aqui da questão das fomes, e Lucas, nesse mesmo texto do sermão profético, Lucas 21:11, fala não só de fomes, mas também de epidemias. E aí você vai perceber que a história sempre foi marcada por epidemias, de doenças endêmicas, ou até pandêmicas, né? A varíola, a febre amarela, que no século XIX matou tanta gente, inclusive o nosso missionário pioneiro, Ashbel Green Simon, aos 34 anos de idade. Você tem epidemias terríveis na história, como a peste negra na Europa, que dizimou 1/3 da Europa. Você tem a febre espanhola, que foi tão letal no começo desse século passado. Mas agora, em março de 2020, você tem uma epidemia que ganha o título de pandemia, porque embora não fosse tão letal como outras, mas dizimou mais de 6 milhões de pessoas e alcançou as nações da terra, abalando o poder político, econômico e científico da história. Tudo isso precisa ser levado em conta quando você olha o mapa escatológico dos sinais da segunda vinda de Cristo. Agora veja você, como ele voltará. Como é que será a segunda vinda dele? Veja o verso 27 comigo. Ela será repentina, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Essa é uma figura incrível, porque todos nós sabemos o que é um relâmpago e a velocidade dele. Ele risca os céus, enquanto você olha já passou. O apóstolo Paulo, interpretando essa celeridade da segunda vinda, diz que vai ser num átomo, num momento, num abrir e fechar de olhos. E a palavra momento no grego lá é a palavra átomos, de onde vem a nossa palavra átomo. É a mesma palavra usada para o piscar, abrir e fechar de olhos, ou como faiscar de uma estrela, ou como dardejar da cauda de um peixe. Vai ser com essa rapidez que Jesus voltará.
Mas em segundo lugar, essa vinda será gloriosa. Olha o verso 30 comigo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Notem vocês que na primeira vinda de Jesus, ele veio de forma humilde. Ele nasceu de uma virgem, pobre. Ao ser enfaixado em panos, ele foi deitado num coxo de animal. Manjedoura, vem de mangiare, o lugar onde os animais comem. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele precisou de um animal emprestado para entrar em Jerusalém. Ele precisou de um túmulo emprestado para ser sepultado. Ele mesmo disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mas ele virá de uma forma gloriosa, cavalgando as nuvens, com grande poder, com grande majestade. E diz a Escritura que ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e ele vai se assentar no trono e julgar as nações. Por isso, a sua segunda vinda será também absolutamente vitoriosa, conforme está escrito no verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Em outras palavras, ele não vai perder nenhum de seus escolhidos. Nenhum vai ficar para fora, nenhum vai ficar para trás. Todos eles serão recolhidos pelos anjos de Deus, porque a causa dele é absolutamente vitoriosa. Mas notem, meus amados irmãos, se isto é verdade, e é, então esse texto nos leva para a nossa conclusão, que é a necessidade da preparação para a segunda vinda de Cristo. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que a segunda vinda de Cristo será precedida por avisos claros. Olha o verso 32 e 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando aos seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. É óbvio, a primavera é sucedida pelo verão. E vocês sabem que a figueira, antes desse momento, ela está completamente desprovida dos seus ramos, dos seus brotos, das suas folhas. E o Senhor está dizendo o seguinte: olha para a natureza, olha para a figueira, esta árvore bonita que dá figo. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, é primavera. E quando a primavera chega, você sabe que está chegando o verão. A primavera é sucedida pelo verão. E aí Jesus aplica esse fenômeno aí do mundo da agricultura. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Que coisas? Que coisas? Exatamente os sinais que aqui foram apontados. A pregação do Evangelho, a perseguição religiosa, o aumento da iniquidade, as guerras, as fomes, as epidemias, o levantamento do homem da iniquidade, a pavimentação do seu caminho. Olhe o mapa, olhe o que está acontecendo, abra os seus olhos, veja o cenário. Mas, depois que mostra que ela será precedida por avisos claros, Jesus deixa claro que essa vinda será imprevisível, porque o verso 36 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. O que Jesus está alertando aqui é que algumas pessoas, com uma espécie de mapa escatológico nas mãos, ousam insensatamente marcar datas. E todos aqueles que marcaram datas para a volta de Jesus caíram em opróbrio, em vergonha, porque não consideraram o alerta de Jesus. Esse dia é da economia do Pai. Esse dia ninguém tem controle sobre ele a não ser o Pai. Ele é imprevisível para nós.
Mas mais do que isso, a segunda vinda, além de ser precedida por aviso imprevisível, ela é inesperada. Olha comigo o verso 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam e casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Agora notem comigo, meus irmãos, que Noé pregou 120 anos. E ele falou, e ele alertou, e ele avisou, e as pessoas olhavam Noé construindo uma grande arca, sem nunca ter tido um temporal, uma chuva, uma tempestade, parecia loucura. E o texto diz que essas pessoas tocaram a vida, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E eu pergunto a vocês, que mal há nisso? Que pecado há nisso? Comer, beber, casar e dar em casamento. Nenhum mal, nenhum mal. O problema da sociedade hoje não é só que as pessoas estão indo celeremente rumo à iniquidade, à perversão, à violência, à apostasia, ao ateísmo. Isso é fato. Mas pense naqueles que vivem uma vida regrada. São bons chefes de família, são boas donas de casa, são bons pais, boas mães, bons profissionais, bons trabalhadores, honrados. Pessoas religiosas, pessoas de bem, que estão aí comprando, vendendo, ganhando dinheiro, investindo, casando os filhos, investindo no futuro. Tudo isso é aplaudido, tudo isso é legítimo, tudo isso é lícito, tudo isso é bom. Qual o problema então? O problema é que essa sociedade secularizada faz tudo isso, mas coloca Deus na lateral. Deus não entra na vida delas, Deus não conta para a vida delas. Elas vivem a vida para elas, pensando nelas, não levam em consideração Deus. Assim viveu aquela geração antediluviana, até que veio o dilúvio. E esse dia será repentino. Não dá para preparar de última hora, não tem segunda chamada, não tem segundo tempo. Não tem oportunidade depois que ele voltar. Mas notem vocês que essa segunda vinda, ela será para juízo. Confira comigo os versos 40 e 41, que é um texto muito usado para uma interpretação equivocada do ensino de Jesus. Notem aí versos 40 e 41. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. E aí tem a conclusão: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. As pessoas, via de regra, pegam esse versículo para exemplificar um arrebatamento secreto. Muita gente crê nisso, que a segunda vinda será em 2 turnos, que primeiro vem um arrebatamento secreto, onde nós estamos, por exemplo, nessa congregação aqui, numa suposição que apenas 70% aqui seja gente convertida, e então, aí Jesus arrebata a igreja, e os 70 sobe, e os 30 ficam aqui olhando para o lado, cadê fulano, cadê Beltrano, cadê ciclano? Há um hino muito conhecido, o mercado está vazio, seu trabalho já parou, que retrata essa vertente, esse entendimento. E aí eu imagine você está num avião, a 3.000 metros, e de repente o piloto é crente e é arrebatado e o avião fica desgovernado. Então são cenas de terror que as pessoas ensinam que arrebatamento vai ser secreto. Então depois vem uma grande tribulação de 7 anos e tal, e aí tem toda a perseguição, o anticristo faz aquela confusão toda, e só depois de 7 anos que Jesus vem visivelmente. A Bíblia não ensina isso. Com todo respeito àqueles que subscrevem essa linha de raciocínio, de interpretação, entendemos que ela não tem qualquer fundamentação nas Escrituras. Aliás, quando a Bíblia fala de arrebatamento, lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, é no contexto da segunda vinda. A segunda vinda é única, ela é pessoal, ela é visível, ela é audível, ela é repentina, ela é inesperada, ela é inescapável, ela é vitoriosa, ela é gloriosa. Quando Jesus voltar,
as cortinas da história se fecharão. Quando Jesus voltar, as prudentes entrarão nas bodas e a porta será fechada. Não tem mais segunda chance, não tem mais possibilidade de salvação. Jesus voltou, acabou. A história fecha as suas cortinas, aí é juízo. Ele vem e assenta no trono para julgar as nações. Uns serão levados para a bem-aventurança eterna, outros serão levados para a condenação eterna. Então, quando esse texto diz que uma será tomada e deixada a outra, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra, não é no sentido de que um é arrebatado secretamente e o outro fica, não. Um é levado no sentido de ser recolhido, conforme já foi bem colocado aqui no versículo 31. E enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus, e o outro será deixado para juízo, para condenação. Porque a ordem é essa, não existe 2 diferentes, ou outras possibilidades, só existem 2. Ou alguém aí de escutar, vinde bendito meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, ou escutar, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Um é levado para o seio de Abraão, para o céu, para a Nova Jerusalém, para a cidade santa, para a bem-aventurança eterna. O outro será levado para as trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. É esta a fala do Senhor Jesus sobre o juízo. Por isso, o Senhor termina esse discurso mostrando a necessidade de vigilância. Confira comigo os versos 42 a 44. Portanto, ele está aplicando: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? A segunda vinda não será um dia óbvio. Não será. Não é que ele diz, hoje Jesus vai voltar. Os sinais são tão claros que ele vai voltar. Você bota uma roupa branca, sobe para um alto monte, para você ser levantado mesmo. Não vai ser assim não. Vai ser um dia comum. Você vai levantar, levar filho para a escola, pegar filho na escola, você vai levantar, ir para o seu trabalho, voltar do seu trabalho, você vai levantar para passear, para viajar, para conferência, para lazer, você vai levantar, tomar café, talvez até falar mal dos outros, espero que você não faça isso, essas agendas todas. E ele vem, numa hora que ninguém espera, repentinamente, inescapavelmente. Então vigie. E aí Jesus conclui com a ilustração da parábola do bom servo e do mau servo. O que é o servo fiel e prudente? O Senhor confia a ele os seus conservos, para dar a ele sustento a seu tempo. E aí o Senhor, quando vem, encontra aquele servo fazendo exatamente o que ele devia ter feito mesmo, que foi encarregado para fazer. E porque o servo é fiel, quando ele vem, ele confia mais bens ainda. O Senhor vem trazendo o seu galardão. Ele é o supremo pastor que vem para galardoar o seu povo. Você já imaginou o que é o galardão? O que ele preparou para você? De você ter um corpo glorificado, de você não ter mais choro, você não ter mais lágrima, não ter mais dor, não ter mais sofrimento, não ter mais tristeza, não ter mais defeito físico, não ter mais cansaço, não ter mais velhice, não ter mais preocupação, não ter mais ansiedade, não ter mais pecado. Você está para sempre na presença dele. É isso que ele preparou para você. Agora, a outra cena, versículo 48. Mas aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios. Virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então hoje o Senhor Jesus está dizendo para você uma coisa: você vai ter que fazer uma escolha, uma opção, tomar uma decisão. Que tipo de servo você é? Servo leal,
prudente, obediente, que obedece o que ele manda, para que quando ele chegar você receba a recompensa? Ou você diz, não, ele vai voltar não, e vai demorar muito, deixa eu viver minha vida, do meu jeito, ao meu gosto, e não se preparar, e esse dia pegar você de surpresa, e aí não haverá mais chance, você ser lançado junto com os hipócritas, para um lugar onde não haverá mais cos'è questo amore che sento? È così strano che non ci credo. Cammino avanti e indietro, dal nulla sei entrata nel petto mio. Ogni passo mi porta a te, ogni sguardo mi brucia dentro. Sei un sogno che non va via e io non so più che fare. Corri che l'amore mi sfugge, prendilo tra le tue mani, fermati, lo sento nel cuore. Scappiamo via insieme a questo amore. Corri, corri, che scappa l'amore mio. Stringilo, tienilo, che vola via se non lo sai. Cos'è questo fuoco che brucia? Da tempo guardo dentro me stesso. Se questo è amore sincero, allora vieni più vicino a me. Ogni silenzio parla di noi, ogni notte ti sogno ancora. Ma se davvero sei tu, non restare solo un pensiero. Corri che l'amore mi sfugge, prendilo tra le tue mani, fermati, lo sento nel cuore. Scappiamo via insieme a questo amore. Corri, corri, che scappa l'amore mio. Stringilo, tienilo, che vola via se non lo sai. E se domani non ci vediamo, porta con te quello che siamo nel mio cuore. Hai già un posto, non lasciarlo mai più vuoto. Corri che l'amore mi sfugge, prendilo tra le tue mani, fermati, lo sento nel cuore. Scappiamo via insieme a questo amore. Corri amore, che il tempo ci guarda. Fermati adesso o l'amore ci scappa.